Fala pessoal, beleza? Professor Marcos, mais um vídeo sobre radicais, dessa vez as propriedades da radiciação, certo? Então gente, se você não acompanhou o primeiro vídeo lá, clica no card que vai aparecer aqui em cima, para você acompanhar desde o começo de raiz quadrada, depois a gente vai continuar com raiz quadrada de números racionais, tá bom? Então a gente está vendo agora propriedades, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Então, bora para a aula. A primeira propriedade aqui é a seguinte: você pode, quando você tem um número dentro do radical, você pode separar esse produto em duas raízes, desde que você mantenha o índice. Quer ver? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma raiz quadrada, certo? Quando não aparece nada aqui é a raiz quadrada. Assista lá o vídeo anterior a esse, tá bom? Raiz quadrada, por exemplo, você tem raiz quadrada de 10, por exemplo. O 10, às vezes, é conveniente para você transformar essa raiz quadrada de 10 em um produto das raízes. Então, ó, você pode colocar aqui o 10, colocar dessa forma aqui. O que é o 10, né? É 5 vezes 2, certo? Tranquilo? Que é igual. Agora, gente, ó, 5 vezes 2. Se você manter o índice, se você mantiver o índice, aliás, você pode fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Tá bom? Simplesmente é isso. Separa as raízes, mantém o índice e aí você faz o que lhe for conveniente. Por exemplo, aqui, ó, se você, às vezes, no caso 10, raiz quadrada de 10 é um número irracional. Se você tem uma raiz quadrada, por exemplo, aqui, ó, por raiz cúbica, tá, gente? Para você não pensar que é só raiz quadrada. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 81, por exemplo. Tá, raiz cúbica de 81. Ah lá, aí você quer desmembrar essa raiz cúbica, o que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó, raiz cúbica, ó, vai dar uma preparada, certo? Raiz cúbica. O 81 você pode colocar de que maneira? Você pode colocar 27, ó, 27 vezes 3, certo, gente? 27 vezes 3. Igual. Faz uma preparação. Vai manter o índice, ó, vai ser igual a raiz cúbica de 27, certo? Vezes raiz cúbica de 3. Tranquilo, gente? Agora aqui, ó, raiz cúbica de 27. 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então aqui, gente, vai sair esse 27, vai sair. Vou fazer bem passo a passo, fique tranquilo. Ó, o 27, gente, eu posso colocar dessa maneira aqui, ó, raiz cúbica. O 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, ou 3 elevado a 3. Certo? Vezes raiz cúbica de 3. Aqui, gente, vai cancelar esse 3, né? Esse 3 aqui, ó, vai cancelar com o índice. Ou seja, esse 3 aqui, que é o radicando, vai sair da base. Com isso, fica dessa maneira aqui, ó, igual a 3, que multiplica, né? Quando é a multiplicação que não precisa colocar, multiplica raiz cúbica de 3. Certo? Tranquilo? Então, gente, você pode separar, aí você simplifica na maneira que lhe for conveniente, beleza? Vou fazer mais uma aqui, ó. Raiz quadrada de 50, por exemplo. Lá, raiz quadrada de 50. O 50 você pode colocar dessa maneira aqui, ó. No lugar de 50, eu vou colocar 25, olha lá, 25 vezes 2. Gente, 25 vezes 2 é 50, tranquilo? Olha lá, 25 vezes 2 é 50. Agora eu vou usar a propriedade. Eu tenho um produto aqui dentro, eu vou separar.
cada fator eu vou separar com o seu radical particular. Lá, raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2. Tranquilo? Ó, raiz quadrada de 25. 25 é um quadrado perfeito, então raiz quadrada de 5 fica 5. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, então fica indicado aqui, ó, raiz quadrada de 2. Então ficou 5 raiz de 2, certo? Então essa propriedade aqui, e, gente, isso aqui vale, ó, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá bom? Você pode unir também, tá? Tanto faz. Agora vamos para o próximo aqui, eu só vou mudar a cor para não ficar tudo igual. Vamos para o próximo aqui, ó. Propriedade 2. Então, se você tem a raiz quadrada de uma fração, né, o índice aqui é n, o que você pode fazer também? Você pode fazer uma raiz quadrada só para raiz quadrada não, uma raiz só para o numerador e uma raiz só para o denominador, tá? Gente, nessa propriedade aí, tem vários, eu vou dar bastante exemplo aqui, mas tem vários exemplos, pode dar aí racionalização. Aqui dentro da fração você pode simplificar, enfim. A propriedade diz o seguinte, se você tem uma fração, uma raiz, né, de uma fração, você pode fazer a raiz, né, enésima desse numerador e do denominador, mantendo o índice, ou seja, você pode separar essa raiz, uma para o numerador e outra para o denominador. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada, vou tentar caprichar aqui na raiz, hein? Raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16 sobre 25, certo, gente? Uma raiz quadrada. O que eu vou fazer? Eu vou separar essas raízes, cada uma para o numerador, olha lá, mantém o índice, né? Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 25. É claro, gente, que se você já sabe da propriedade, você já vai fazer direto. Ó, daqui, por exemplo, ó, daqui você já vai saber. Se você sabe que existe essa propriedade, então você já vai fazer raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Certo? Você não precisa separar, mas a gente está explicando que pode separar. Então, ó, agora você extrai a raiz quadrada aqui do numerador, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por raiz quadrada de 25, que é 5. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Então, se você tem raiz cúbica, por exemplo aqui, ó, raiz cúbica de 8 sobre 64. Olha lá, raiz cúbica de 8 sobre 64. Vai vir aqui, ó, né? Outra coisa, gente, olha só. Essa raiz cúbica de 8 sobre 64, se você quiser simplificar essa fração aqui, você pode simplificar, tá? Por 4 aqui, enfim. Mas o que é conveniente para a gente fazer aqui? Ó? O aluno, né, que está um pouco treinado, ele já sabe que o 8, gente, é 2 elevado a 3. Que o 64 é 4 elevado a 3. Então, ele aplica aqui a propriedade para não se enroscar muito não. Porque se ele simplificar aqui, né, às vezes fica mais complicado. Então, vamos lá. Então, a raiz cúbica de 8 64avos. O que vai fazer? Aplica a propriedade. Vai ficar uma raiz só para o numerador, a raiz cúbica. E a raiz é horrível, né, gente? Olha lá, raiz cúbica de 8 dividido por também raiz cúbica, tem que manter o índice. Agora esse 3 aqui, como é que eu vou colocar? Vamos ver. Olha lá, também raiz cúbica de 64. Tá, gente? Olha lá, manteve o índice. Igual. Gente, raiz cúbica de 8 é 2, certo? É 2 dividido
por raiz cúbica de 64. 4 elevado a 3, gente, é 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Então vai dar aqui 4. Olha lá, certo? Então, simplificando agora essa fração aqui por 2, vai dar 1. Embaixo vai dar 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza, gente? Tranquilo? Agora eu vou fazer uma que vai precisar racionalizar, tá, gente? Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer uma corzinha de fazer os números. Então, eu tenho que raiz quadrada de 1 a 1/3, 1/5, que seja. A raiz quadrada de 1/5. Gente, vou separar as raízes. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, mas vou separar aplicando a propriedade. Raiz quadrada de 1, tá aí. Dividido por raiz quadrada de 5. Ó, apliquei a propriedade. Certo? Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Agora aqui, gente, ó, a gente vai ver mais pra frente isso aqui, mas já vou aproveitar, tá? Aqui raiz quadrada de 5 vai ficar aqui, mas quando eu tenho um número irracional, né, no caso raiz, alguma raiz, né, um número irracional no denominador, eu devo racionalizar. Então, eu vou aproveitar aqui. Então, o que eu faço no caso que é uma raiz quadrada, gente, eu devo multiplicar, olha só. Devo multiplicar o numerador. Quando é raiz quadrada, eu devo multiplicar o numerador e o denominador. Olha lá, multiplicar o numerador e o denominador por esse número que está aqui, ó. Então, se é 1 sobre raiz quadrada de 5, eu tenho que multiplicar o numerador por raiz quadrada de 5 e o denominador também. Por quê? Quando eu multiplico, olha só, estou multiplicando por esse número aqui. Vocês concordam que qualquer número dividido por ele mesmo é 1? Tirando o zero dividido por zero, certo, gente? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5 é 1. Então, uma vezes isso aqui é isso aqui mesmo, ou seja, eu não altero, tá bom? Então vai ficar assim, agora multiplicação de frações. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5, certo? E no denominador, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, agora, gente, repara para você ver, essa propriedade aqui eu vou voltar aqui, ó. Aqui está separado e eu vou voltar nessa. Então é a primeira propriedade lá, só que é o contrário. Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Tranquilo? Lá, raiz quadrada de 25. Então vai ficar raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 25, que é 5. E aqui não pode simplificar, tá, gente? Fica dessa maneira aqui. Beleza? Então, ou seja, essa P2 aqui, a propriedade 2, gente, está dizendo o quê? Se você tem raiz de uma fração, você pode fazer as raízes do mesmo índice no numerador e no denominador. Você pode separar essas raízes, tá? Tranquilo? Vamos para P3. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se tiver algum exemplo que você queira que eu faça um vídeo, tá bom? Vamos lá, propriedade 3. Vou fazer de verde agora. Gente, a P3 tá assim, ó, você tem raiz enésima, né, de A, raiz enésima de A. Então, tudo isso aqui está elevado a M. O que que acontece, gente? Esse M aqui, ele vai entrar aqui dentro do radical. Ele vai entrar aqui dentro do radical como expoente do radicando. Perceba você ver. Então, se você tem uma raiz enésima, tudo elevado a um expoente, esse expoente que está lá fora, ele vem para dentro do radical como expoente do radicando, como fica aqui, certo? Vou dar um exemplo. Olha lá. Se você tem uma raiz quadrada de 2, olha lá, entre parênteses, raiz quadrada de 2 elevado a 2, por exemplo. Lembra que quando é uma raiz quadrada, ali o índice não aparece, tá, gente? Aqui não aparece nada.
Se você já sabe que não aparecer nada aqui, é raiz quadrada de 2. Então tá, raiz quadrada de 2 elevado a 2. O que acontece com esse expoente lá fora? Ele vem aqui para dentro como expoente do radicando. Então fica raiz quadrada de 2. Olha lá, esse 2 vem aqui para dentro, elevado a 2. E agora, gente, nesse caso aqui, ele vai sair da raiz, ó, porque eu estou com uma raiz quadrada de 2 elevado a 2. Então, ó, cancela, vou até colocar em outra cor, cancela. Ó, cancelou a raiz. Ficou 2. Mas não é toda vez isso que acontece. Tanto é que eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem uma raiz quadrada. Olha lá, raiz quadrada de 5 ou raiz cúbica. Raiz quarta, tá bom? Que seja raiz quarta, olha lá, raiz quarta, tudo isso, ó, tudo isso elevado a 3. Olha lá, tudo isso está elevado a 3. O que vai acontecer? Esse expoente aqui vai entrar dentro do radical como expoente do radicando. Então vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 3. Pessoal, nesse caso aqui, ó, 5 elevado a 3, nesse caso aqui, ó, o índice ele é maior que o expoente do radicando, então vai ficar aqui mesmo, ninguém vai simplificar nada, não tem que fazer, tá? Nem preciso colocar esse igual aqui, eu vou até tirar esse igual. Ah lá, fica desse jeito mesmo, tá bom? Fica assim mesmo. Agora eu vou colocar um diferente. Vamos lá, vou colocar um outro. Por exemplo, raiz... Olha lá, raiz cúbica de 2 e tudo isso elevado a 5, gente, olha só. Vamos lá. Olha lá, raiz cúbica, não muda nada, né, gente? Raiz cúbica, o índice mantém, raiz cúbica de 2 elevado a 5. Você pode deixar dessa maneira aí, você pode até, né? Se o exercício só for para resolver, mas você tem que simplificar isso aqui, gente, é bom simplificar. Então, ó, o índice é menor do que o expoente do radicando aqui dentro, tá, gente? Então, o que eu faço? Essa potência aqui, inclusive, já tem um vídeo aqui também no canal sobre potência, tá, gente? Esse 2 elevado a 5 aqui, eu posso colocar de outra maneira, uma maneira que me convém. Então, eu posso colocar dessa maneira aqui, olha só. Ó, fica raiz cúbica, tranquilo, gente, tranquilo, raiz cúbica. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, de preferência já coloca o que vai sair na frente, tá, gente? Preferência, mas não tá errado se colocar atrás não. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, certo? Então presta atenção que eu já vou fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo. Gente, na primeira propriedade a gente viu que quando eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso separar esses radicais, certo? Com o mesmo índice. Então aqui, ó, quando eu for separar, vai ficar raiz cúbica, um produto vai ficar o quê? Um fator vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3. E vai cancelar esse raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então vai sair esse 2 aqui. Certo? Esse 2 aqui sai com o expoente, ó. Olha lá, esse 2 vai sair com esse aqui. Só que o outro 2, olha lá, 2 elevado a 2, ele não vai sair da raiz cúbica. Então fica dessa maneira aqui. Ah, fica 2, raiz cúbica, olha lá, raiz cúbica de 2 elevado a 2, ou seja, de 4. Ah, pode colocar dessa maneira aqui, tá bom? Ou pode colocar assim também, ó. Fica 2, que multiplica a raiz cúbica, a raiz cúbica, 4. Tá bom? Tranquilo? Ó? Fiz passo a passo. Beleza? Aqui, o expoente aqui, ele era maior que o índice, então a gente teve que fazer uma adaptação aqui usando as propriedades da potência, né? E a gente já sabe, quando for separar, isso aqui vai cancelar, esse 2 aqui vai sair fora, tanto é que ele saiu. Mantém o índice da raiz e esse 2 elevado ao quadrado ele fica, porque é uma raiz cúbica, tá bom? Então aí, ao invés de colocar 2 ao quadrado, coloquei 4, tá bom? Vamos para a próxima?
P4, propriedade, quarta propriedade. Vamos lá? Aqui, gente, a quarta propriedade é o seguinte: se você tem uma raiz enésima, tem um radicando aqui, está elevado a um expoente. Nessa aqui você pode tanto simplificar o índice com o expoente do radicando, gente, ou se você quiser, se for conveniente para você, você pode aumentar aqui, você pode simplificar ou pode aumentar o índice aqui, desde que você aumente também o expoente do radicando. Eu vou dar um exemplo, tá? Então fica dessa maneira aqui, ó. Certo? O primeiro exemplo eu vou colocar exatamente igual está isso aqui. Ele aumentou aqui, gente, porque aqui era N, aqui era M, e depois ele escolheu um número, tem que ser o mesmo número, tá, gente? Senão não altera, para poder multiplicar o índice com o expoente do radicando. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, raiz cúbica lá, de 7 elevado a 2. Não vou pôr 7 elevado a 3, porque senão teria que sair da raiz, tá? Olha lá. Do jeito que eu coloquei aí, gente, não adianta que esse 7 elevado ao quadrado não vai sair da raiz, porque o índice é maior do que o expoente do radicando. Então, o que ele fez aqui, ó? Da esquerda para a direita, olha só, da esquerda para a direita, ele multiplicou por um número comum. Então, vou até colocar em cor diferente. Olha lá, ele multiplicou, por exemplo, aqui eu pego aqui e multiplico por 5. Ó, multipliquei por 5 o índice, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar também por 5 aqui. Certo? Então, como que ficou no final das contas? Olha lá. Raiz o quê? 3 vezes 5, 15. Raiz 15. Raiz 15 de 7 elevado a quanto? 2 vezes 5 é 10. Olha lá. Certo? Ficou dessa maneira. Do mesmo jeito que se eu pegasse aqui, se essa aqui fosse a primeira, eu poderia dividir por quanto aqui? Aqui eu poderia dividir por 5. E aqui também eu poderia dividir por 5. Então, tanto faz, né, gente? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Isso aqui, gente, esse que a gente fez agora, aumentando aqui o índice, isso aí vai ajudar a gente na hora que a gente tiver que deixar radicais com o mesmo índice. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma cor diferente, ó. Olha só, fique tranquilo. Ó, eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 8 mais, ó, nossa senhora, essa raiz é horrível, desculpa, gente. Raiz cúbica, por exemplo, ó, raiz cúbica de 5, por exemplo, certo, gente? Olha só, tá aí. Deixa eu só mudar isso aqui, vou pôr outro radicando. Deixa eu apagar ele aqui. Por 5. Beleza? Gente, olha só, aqui a gente tem, ó, depois eu vou fazer um vídeo também, porque uma coisa já puxa a outra, ó. Desse jeito que está aqui, eu não posso somar. Raiz quadrada de 5 mais raiz cúbica de 5, eu não posso somar. Certo, gente? Beleza? Então tá. A única coisa que eu vou fazer aqui, a intenção disso aqui, gente, o que que é? É deixar o mesmo índice. Eu não vou fazer a soma desses aqui não, porque para somar tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tá, gente? Eu só vou transformar essas duas raízes aqui com o mesmo índice. Então, ó, eu pego aqui o 2, né? Raiz quadrada, eu pego 2. Separo por vírgula aqui e pego o outro índice também. Eu vou tirar um MMC, tá bom? O 2 e o 3. Passo o traço aqui. Vai ficar curtinho isso, ó. Então vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Copio 3. E aqui vai ser 3. Né? 1 aqui e aqui 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, gente, ficou 6. Certo? Então quer dizer o que? Para eu deixar no mesmo índice, eu não vou fazer a soma. Para eu deixar no mesmo índice, então quer dizer o que?
que esse 2 aqui vai ser multiplicado, para virar 6, ele vai ser multiplicado por 3. E esse 3 aqui vai ser multiplicado por 2. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui. Dessa vez, eu vou colocar o 2 aqui da raiz quadrada, tá, gente? Mas quando é raiz quadrada, não precisa colocar o 2, ó. 2 vezes 3. Vou até pôr um outro índice aqui, tá, gente? Não precisa, não. Aqui. 5. Mais... Olha lá. Essa aqui, que era a raiz cúbica, vai multiplicar por 3, ó. Olha lá. Por 3. Por 2, aliás, né? Para ficar tudo 6, ó. Olha só. Certo? Só que aqui, gente, esse expoente aqui, quem que é aqui? Quando não tem nada aqui é 1, hein? Então, se eu multipliquei essa raiz quadrada aqui, multipliquei por 3 aqui, eu tenho que multiplicar esse expoente, que era 1 aqui, por 3 também. Então, vai ficar 1 vezes 3, vai ficar 3. Aqui, mesma coisa, o expoente aqui é 1. Essa raiz cúbica aqui, eu multipliquei por 3 o índice. Então, eu tenho que multiplicar esse expoente, multipliquei por 2 o índice. Esse expoente também tem que multiplicar por 2. Então, fica dessa maneira aqui. A intenção nossa, gente, é deixar no mesmo índice. Eu vou fazer outro exemplo para você não ficar confuso aí, ó. Olha lá, raiz sexta de 5 elevado a 3 mais raiz sexta também. Ó, a intenção era deixar o mesmo índice, deixando de 5 elevado a 2. Posso somar isso aqui? Deixa eu só melhorar esse 5. Posso somar isso aqui? Não posso, gente. Eu só posso somar radicais que têm o mesmo índice e mesmo radicando. Tá bom? Aqui é... Olha lá, 2. Fica dessa maneira aqui, tá bom? Vou fazer mais um. Olha só, eu tenho aqui uma raiz, vou colocar para cá porque eu vi que fica comprida. Tem uma raiz, a intenção é deixar no mesmo índice, tá? Não é mexer, fazer... Olha lá, raiz quadrada não, vou pôr a raiz quarta agora. Raiz quarta de 7 mais raiz quinta de 6, tá? Ah, eu quero deixar com o mesmo índice, não importa aqui os radicandos. Então, vou pegar o 4, 5, 4, 5, separo por vírgula, mínimo múltiplo comum entre eles. Se você já está treinando, você vai saber que é 20, né, gente? Por 2, ó. Por 2 dá 2, dividido, copio 5. Por 2 novamente, 2 dividido por 2 dá 1, e aqui dá 5. Copio 5, 5 é por 5, que é primo, então ficou 1 e 1. Ou seja, aqui, gente, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Deu 20 do mesmo jeito. Beleza? Então, os índices, gente, eles vão virar 5. Só que eu sei que vai virar 5. O que acontece agora com aquela raiz quarta lá? Ó, se tem que virar 20 o índice, então esse índice aqui eu tenho que multiplicar por 5. E esse índice que é 5 eu tenho que multiplicar por 4. Aqui, gente, vou colocar um expoente diferente aqui, para você não pensar que toda vez é 1, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 6 elevado a 2, tá bom? Ó, 6 elevado a 2. Tá? Para você entender um pouquinho melhor. Então tá. Gente, deixei no mesmo índice. Só que agora, se eu multipliquei esse índice por 5, eu tenho que multiplicar lá também o expoente do radicando por 5. 7 elevado a 1 aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Certo? Quando não aparece expoente nenhum, é 5. Agora, 5 vezes 4. Se eu multipliquei por 4, aqui também tem que virar por 4. Ó. Agora, vou pôr o pontinho aqui, ó, por 4. Depois a gente faz a conta. Beleza. Então, vamos lá. Ó, ficou raiz 20. Lá, raiz 20 de 7 elevado a 5. Lembra que o expoente ali era 1, tá, gente? Porque, por isso ficou 1 vezes 5 dá 5. Mais raiz vigésima, né? Raiz 20. Olha lá, raiz 20 de 6. Manteve o radicando. 6, ó. Agora que o expoente, ó,
Na verdade tem que colocar aqui, só multiplicar mesmo, tá gente? 2 vezes 4, 8, já faz direto. Olha lá, ficou dessa maneira então, raiz 20 de 7 elevado a 5 mais raiz 20 de 6 elevado a 8. Tá bom, gente? E isso aqui você pode fazer aqui também, pode simplificar. Se você tem uma raiz, por exemplo, você tem isolado isso aqui, raiz 20 de 6 elevado a 8. Você pode simplificar aqui, ó, por 2 e por 2, ou por 4 por 4, voltaria aqui, tá bom? Então, o índice você pode simplificar com o expoente do radicando, ou você pode aumentar o índice aqui, desde que seja o mesmo número que você multiplica o expoente do radicando, tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí. É que fica bastante coisa, né, junto. Precisa bastante conhecimento junto, né, gente? Vamos lá? Agora a quinta propriedade, gente. Vamos lá. A quinta propriedade, isso aqui cai bastante em prova, gente, colégio técnico, tá? Em concurso também eu já vi. Quando você tem uma raiz dentro da outra raiz, dentro da outra, em relação aos índices, olha o que você faz. Você simplesmente multiplica os índices. Vai ficar esse índice n aqui vezes esse índice m. Olha lá, multiplica e pronto. Não muda nada aqui. É claro, se tiver um expoente aqui no radicando, você simplifica, enfim, né? São vários exemplos. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, eu vou colocar um exemplo grande aqui, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica. Olha lá, raiz quadrada de raiz cúbica. Vou esticar aqui. De 11, por exemplo. Olha lá, igual tá ali no exemplo, igual. Pessoal, o índice aqui é 2, quando não tem nada é 2, e o índice aqui é 3. Você vai simplesmente multiplicar. 2 vezes 3, 6. Vai ficar somente um radical. 2 vezes 3, 6. Vai ficar raiz sexta. Raiz sexta de 11. Certo? Esse aí é o exemplo mais básico, gente. Agora vamos fazer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais pesadinho. Vamos lá. Agora, vamos lá. Você tem uma raiz, ó. Raizinha horrível. Ó, você tem uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de uma raiz quinta, por exemplo. Tá? Não precisa ser na ordem decrescente, não. Ó. Quinta. Raiz cúbica de raiz quadrada de raiz quinta de, por exemplo, aqui 32. Certo? Gente, vem comigo, hein? Vamos aplicar aqui essa P5 aqui, propriedade 5, né? Vamos multiplicar os índices, ó. Vem comigo. 3 vezes 2 aqui, né, gente? Raiz quadrada 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 5, 30. Então vai ficar uma raiz 30. Olha lá. Raiz 30 de 32. Tranquilo? Gente, aqui o detalhe. Esse 32 aqui, quando você decompõe o 32 em fatores primos, gente, ó. O 32 decompor em fatores primos, eu não vou decompor aqui não, o vídeo não ficar muito longo, ó. O 32, ó, quando você tem 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5, ó. 2 elevado a 5, gente, ó, 2 elevado a 5 é 32. Então, no lugar de 32, eu vou colocar 2 elevado a 5, para eu poder simplificar. Olha lá. Vai cair na propriedade 4 que a gente viu, gente. Olha só. Raiz 30 de 2 elevado a 5. Aqui no caso, gente, eu vou dividir o índice por um número que tem que ser o mesmo que eu vou dividir aqui o expoente do radicando. No caso aqui vai ser quem? Vou dividir por 5, né, gente? Tem que ser múltiplo. Ó, dividir por 5 e dividir também por 5. Olha lá. Propriedade que a gente acabou de ver. Então tá, simplificando aqui, ficou raiz sexta, né? Ah, 30 dividido por 5 dá 6, raiz sexta. 5 dividido por 5 dá 1. 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2, ó. Raiz sexta de 2.
Beleza, gente? Então tá aí, certo? As 5 propriedades dos radicais. Tranquilo? Vem aqui um pouquinho comigo. Pessoal, então foi um vídeo não tão curto, né? Porque se começar a dar vários exemplos, o vídeo fica bastante longo. Beleza? Se você quiser um vídeo sobre mais aprofundado, coloque nos comentários aí que eu faço um vídeo para você com mais exemplos, beleza? Então se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, tá? Mostre esse vídeo para seus amigos lá, o pessoal que tem um pouco de dificuldade aí, está estudando radicais, tá bom? Então a gente vai continuar com o estudo dos radicais, tá, gente? Até a próxima!